Meu amigo, a salva de palmas para Zapata. Ele que é piloto de avião, palhaço, arquiteto AWS. Trouxe um monte de bugiganga ali, vai lá. Mas tira o notebook, por favor. Mas a gente precisa aproveitar e pedir a foto, gente. Ele é famoso, a gente precisa tirar uma foto com a pessoa. Eu sou fã dele, já tô com a selfie pronta aqui. Ó, lá. Não tem? Humildemente, podemos? Manda pra minha mãe depois. Eu saí de lá e eu falei assim... Já estará no pimenta.dev. Ela falou, você não vai lavar louça? Eu tô morando com a minha mãe, deu ruim lá em casa. Só, segura aqui pra mim, tá fazendo Mas claro, nada, tô aqui pra te ajudar, vamos lá. Boa sorte, Zapata. Obrigado. O meu é 2, o seu é 1. Fala alguma coisa aí pra usar o espaço. Não, cara, é piloto de avião e é sério, né? É sério. É arquiteto motherfucker blaster da AWS, mas vem aqui falar de liderança, de pessoas, de comunicação. Bem mais legal, né, meu? Que é bem mais legal e é bem mais importante. Ou bem mais importante não, é tão importante quanto, né? Você saber deixar a infra de pé, saber usar multi-região, multi-tudo. Ó, caramba, o cara... Funcionou aí, House? Você é louco. Essa tecnologia é muito... Fala alemão esse negócio aqui, não é nem inglês o negócio, não. Caramba. Tudo em ordem aí? Eu tô, Foi? e você? Tudo em ordem. Vocês estão bem, pessoal? Bom show, vai lá. Obrigado. Valeu. Vocês estão bem? Você sabe qual que é a pior coisa para um palestrante? Vocês têm ideia o que é? Não? Quando você separa as pessoas do happy hour. É o que está acontecendo agora comigo. Depois de mim tem um happy hour, não tem? Estou eu aqui. Atrapalhando o happy hour de todos vocês. Ai, muito bom, pessoal. Pessoal, devo R$50 para cada um aí que falou, que, né, enfim, das fotos. Eu vou falar sobre uma parada que nós de tecnologia negligenciamos a valer. Comunicação. E vocês viram, né? O título da palestra ele é provocativo, né? Eu afirmei, não existe liderança técnica sem comunicação. Vocês concordam? Ou baixovedos? Concordam, né? Quando a gente começa a pensar em liderança, quando a gente começa a falar de comunicação, eu gosto de pegar líderes, seja um líder político ou dentro de sua área de atuação, e esses líderes, normalmente, eles se comunicam bem. Né? Então, um exemplo clássico. Barack Obama. Quem acha que o Obama se comunica bem? Tá vendo? Um líder se comunica bem. Então, quando a gente começa a falar de comunicação, a gente coloca a comunicação como sendo um diferencial. Não só para a carreira, mas para a vida. Né? Então, eu, hoje, não vou falar de tecnologia. Vou falar de algo técnico, que é comunicação, mas eu vou falar de um jeito divertido, de um jeito diferente para vocês. Tudo bem? Primeira coisa, a gente precisa equalizar o rolê. Tá bom? Comunicação eficiente é o ato de falar e ser compreendido. Beleza? Tranquilo? Conceito simples? E eu gosto de dar um exemplo de tecnologia. Há muito tempo atrás, numa terra distante, lá nos primórdios da internet, eu tinha um modem. Fax modem? Internet? Quem sabe do que eu estou falando? Só para garantir. Eu tinha um modem e era um Tricom US Robotics de 33.600. Era o top de linha. Gastei uma fortuna naquilo lá. Trabalhei muito para ter ele. Porém, o provedor de internet tinha o quê? Um modem de 56K. Certo? Quando eu me conectava na internet, qual era a velocidade? 33.600, que é a mais baixa. Certo? Uma vez eu tomei um feedback de um chefe. Meu chefe virou para mim e falou assim, Zapata, você pensa muito rápido, você se comunica bem, porém nem sempre as pessoas sabem do que você está falando. Falta contexto. E ele me deu esse exemplo do fax modem. Às vezes, gente, vocês líderes se comunicam em 56K. Mas quem está recebendo essa mensagem é o 33.600. E não por falta de capacidade. Às vezes é falta de contexto. Já pararam para pensar nisso? Então a minha missão agora é contar para vocês o funcionamento de algumas coisas para vocês se comunicarem melhor. Tem que ser interativo. Quem acha que se comunica bem?
Meios braços aqui. Boa, contando, sei lá, uns 38%, 39%. Acho que levantou ali também. Quem tem medo de inseto? 12%. Boa. Quem tem medo da morte? Ih, a galera tá destemida aqui. Não é, galera destemida. Quem tem medo de falar em público? Não sou bom de conta, mas tem mais gente, hein? Foi feita uma pesquisa no Reino Unido, em algum momento do passado, e é impressionante como as pessoas têm mais medo de falar em público do que de insetos e da morte. Olha que louco! E aí imagina a cena, né? Alguém vai falar num púlpito como esse, vem uma barata ou uma aranha venenosona, morde o palestrante e ele morre. Eu juntei os 3 medos dessa galera numa coisa só. É o apocalipse zumbi imperando, né? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente acha que a gente tem medo de falar em público, certo? Mas não, pessoal. Todos vocês, ou a grande maioria, tem medo de falhar em público. Por quê? Quando a gente era pequeno, a gente era incentivado a descobrir coisas novas. Certo? Falar, quem tem aquele sentimento de, nossa, quando eu era criança eu era muito criativo? Não tem? Quem tem esse sentimento de que era muito criativo? Hoje em dia, fala assim, perdi isso, não perdeu? Por quê? Porque os nossos cuidadores, eles em geral, eles não nos incentivam a se aventurar. Eles nos incentivam, não sobe aí que você vai cair, é perigoso. Né? Então, tem uma questão até cultural que acontece, e isso também na comunicação. Quando a gente é pequeno, na nossa estrutura de aprendizado, você não tem muito contato, ou você não tem muitos momentos para que você se exponha publicamente. Né? Na minha época, quando alguém ia lá na frente para falar para a turma, o resto fazia bullying. Quando isso acontece, trauma instalado com sucesso. A partir daí, você fala, eu não, o cérebro de vocês, né? Eu não vou lá. Por quê? Porque se eu for, tem aquela sensação de rejeição, a sensação de falha, né? Bom, nessa sensação de falhar, vocês têm ideia quem é o culpado por isso? E acreditem, não é esse belo cachorrinho? Vocês têm ideia? Quem? Você é sacanagem, hein, Laís? Você atrapalhou o moço lá falando de multicloud, aquela hora você foi falar para não usar multicloud, está causando. Não é? É isso, é o cérebro humano. A culpa pela qual nós temos medo de falhar em público é do cérebro humano. Vamos falar um pouquinho mais sobre o cérebro humano? Cérebro humano, vocês viram, né? É técnica. Cérebro humano é dividido em basicamente 3 partes, tá bom? Vamos pensar em macroseções. Sistema límbico, reptiliano e neocórtex. Tá? Então, basicamente, a gente tem 3 grandes blocos no nosso cérebro que têm relação, de alguma maneira, com a comunicação humana. Quando a gente começa a falar sobre o cérebro reptiliano, a gente está falando de sobrevivência. Tá bom? O cérebro reptiliano está olhando para a sobrevivência. Sem pensar muito. Se cair um leão aqui, bomba, vamos sair correndo, né? A gente nem vai pensar. É instintivo. O cérebro humano já aprendeu que este tipo de coisa é um problema e a gente sai daqui sem pensar. Até a galera que não tem medo da morte, os destemidões aí que levantaram a mão, vão sair correndo nesse rolê. Aí você pode falar, tá bom, mas o que esse maluco está falando sobre comunicação? De onde veio tudo isso que ele está falando? Muito simples. Você que é líder, quando vai dar um feedback em alguém, a sua expressão corporal, o tom da sua voz, são reconhecidos pelo cérebro reptiliano do outro. Ou seja, se você vai dar um feedback em alguém, sabe aquela do chefe, né? Você vai lá e cruza o braço, não tem esse rolê? O outro, quem está recebendo a comunicação, está processando
no mesmo lugar que ele processa a sobrevivência. Vocês têm noção do quão perigoso é isso para a comunicação? Quem aqui, como líder, já foi dar um feedback para um liderado e o liderado foi todo reativo, sabe? E parou e quis dar desculpa. Alguém já passou por uma experiência assim? Vou contar um segredo para vocês. Vocês erraram. Por quê? Vocês ativaram no cérebro do outro um sentimento instintivo, ou seja, pelo seu tom de voz, ou seja, pela sua expressão corporal. Beleza? Isso é muito sério quando a gente pensa em comunicação. Sem perceber, o cérebro de vocês, sem perceber, precisou somente de 13 milissegundos, tipo um ping, para decidir se vocês iam ou não prestar atenção em mim. Beleza? Enquanto eu subia ali cheio de coisa na mão, vocês já decidiram, só de olhar. Falaram, mano, quem que é esse maluco? Vocês decidiram, simples assim. E aí, eu tive que usar uma técnica para fazer com que vocês voltassem e prestassem atenção em mim. Então, eu usei o Pimenta. Então, montar na hora é de propósito. Porque eu usei o tempo, conversei com o Pimenta. E isso na liderança onde entra? Quando você vai falar com um liderado, não começa chegando para ele falando assim, tem um feedback para te dar. Não tem rapport. A sacada é, quando você vai se comunicar com alguém da tua equipe, cria rapport, cria empatia, faz a conexão do modem na mesma velocidade do outro. Aí a pessoa conecta com você, ela vai prestar atenção no que você está falando, na sua mensagem e no que você tem a dizer. Isso é extremamente importante. Beleza? Então, lembrem, 13 milissegundos. Então, sabe aquele rolê de você olhar? Nada contra a galera que usa social, tudo bem? Eu já usei e não quero mais. Quando você chega lá todo social, às vezes você olha para a pessoa, não tem aquele negócio de você falar gostei ou não gostei? É isso aqui que está acontecendo. É o seu cérebro criando ou não rapport, né? Aceitando ou não o rapport da imagem do outro. Tá bom? A mensagem que ele tem para te passar. Bom, beleza. Falamos do cérebro de sobrevivência, o cérebro réptil. Sobram 2. Eram 3, certo? Um deles a razão e o outro deles a emoção. Certo? Fica super fácil agora. Quando a gente começa a falar do neocórtex, o neocórtex é a parte mais nova, mais jovem do cérebro, do ponto de vista de evolução, tá bom? Neocórtex, ele cuida da razão. Neste momento, eu estou usando o meu neocórtex para produzir tudo isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, o neocórtex, ele cuida do pensamento lógico, raciocínio e linguagem. Quando a gente fala de linguagem, produção e recepção de linguagem. Beleza? Neocórtex tem a ver com a razão. Já o cérebro límbico, ele cuida de outras coisas importantíssimas. Emoções, memórias e vínculos sociais. Dia 11 de setembro de 2001. Quem aqui lembra o que estava fazendo? Todo mundo sabe o que aconteceu 11 de setembro de 2001. Torres Gêmeas. Quem lembra o que estava fazendo? Quem lembra com detalhe o que estava fazendo? Com muito detalhe. E no dia 10? Olha como muda. Por que no dia 11 vocês lembram e no dia 10 não? Porque dia 11 teve uma emoção atrelada a um pensamento. Então, o cérebro humano, e aí vocês vão entender todo o rolê agora com a conexão, o cérebro humano, ele cria sinapses, ele cria conexões quando tem uma emoção atrelada. Então, quando você é líder, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente fala com o nosso time. Dependendo de como você fala ou dependendo da emoção que aquilo causa, aquilo pode gerar um benefício ou um malefício, né? Pode gerar um trauma para o profissional ou pode ser algo que ele vai lembrar
por muito e por muito tempo. Então, entender o funcionamento do mecanismo cerebral quando a gente se comunica é extremamente importante. E o cérebro límbico ele é uma parada muito louca e interessante, fazendo um paralelo com a tecnologia. Ele é tipo firewall, tá ligado? Tipo um firewall. É nele que estão enraizadas todas as suas crenças. Beleza? Então, quando eu falo algo para vocês, vou dar um exemplo mais simples aqui, time de futebol, beleza? Se eu falo para vocês que o meu time é o melhor time do mundo, quem torce para o mesmo time que eu vai concordar, certo? A Cris, calma, fica tranquila, vamos ser campeão. Quem não concorda, torce para outro time, tem o quê? Uma crença. Então não adianta, eu posso falar o que eu quiser do meu time, a pessoa não vai aceitar. Percebe como a comunicação não está fluida? É o sistema límbico, o cérebro límbico, barrando o pacote. Tudo que eu falo a pessoa não aceita. Então, quando você tem um liderado que tem certeza que fez algo certo, e você diz, não, você errou, não, eu acertei, errou, eu acertei, não vai funcionar. Então você precisa ter estratégias para bypassar o cérebro límbico. Vamos falar sobre isso. Bom, a gente acha que a gente é racional, né? Porém, 95% de todas as decisões que a gente toma são decisões emocionais. Beleza? Todos vocês aqui, sem exceção, decidiram estar aqui muito antes de acordar hoje de manhã e falar, beleza, vou para o TDC. A decisão de vocês, ela não foi racional. Ela foi uma decisão emocional. Beleza? Então vocês olharam, eu comprei o ingresso, eu ganhei da minha empresa, né? Cada um com a sua motivação. Teve um motivo emocional para estar aqui. Não foram motivos racionais. Tá bom? Por quê? 95% de tudo que a gente decide é emoção. Não é razão, pessoal. Tá? Bom, vamos falar mais técnico do técnico agora, ferramentas importantes para vocês, líderes, usarem no dia a dia. Quando a gente fala sobre comunicação, 55% de tudo que a gente comunica é não verbal. Beleza? 7% é conteúdo, 33% é voz e entonação. E aí eu me pergunto, por que raios a gente gasta um monte de tempo criando aquele maldito PPT? Certo? Se ele é só 7% da comunicação. Isso aqui é um estudo do Mihabian. 55% é não verbal. 55% é gesto. 55% é a forma com que você olha para o seu colaborador. E quando ele recebe, ele está recebendo isso com o sistema límbico. Olha o poder disso, pessoal. Sabe aquela vibe de, entrei numa reunião aqui, não tô aqui digitando no computador, não estou nem olhando para as pessoas? Isso está comunicando, pessoal. Está comunicando um monte. Tomem cuidado. Voz e entonação. Tomem cuidado. A mensagem que você vai passar para o seu liderado, para o seu time, ela tem que refletir aquilo que você quer. Olha só. Pessoal, boa noite. Eu sou Fernando Sapata. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês acham que eu estou feliz? Eu estou falando que eu estou feliz, gente. Percebe? O meu corpo e a minha voz estão comunicando muito mais do que a mensagem. Vocês já pararam para pensar na forma com que você fala com o liderado? Na forma com que você dá bom dia para o seu liderado? Vocês devem estar pensando, esse cara é um maluco. Mas eu tenho certeza que amanhã, no primeiro bom dia que você der para alguém, ou na primeira reunião que você entrar, e alguém estiver olhando para o computador, vocês vão lembrar de mim. A galera me manda mensagem no LinkedIn. É verdade. É verdade, eu olhei mesmo. É sério. Bom, se tudo que eu estou falando aqui, eu estou usando o neocórtex, a razão, e tudo que vocês recebem, ou grande parte, 93% do que vocês recebem no sistema límbico, que é a emoção, temos uma batalha, certo?
temos uma treta aqui. E, pensando em treta, a gente precisa de ferramentas para sair do outro lado, certo? Vou contar a ferramenta que eu uso, extremamente eficiente, não só para criar uma palestra como essa, mas também numa comunicação de dia a dia, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha equipe. Tá? Primeira coisa extremamente importante que a gente não leva em consideração. Comunicação nunca, em hipótese alguma, é sobre você. Vou repetir. Comunicação nunca, em hipótese alguma, é sobre você. Comunicação é sempre sobre o outro. Porque não existe comunicação se não existir compreensão. Percebe? Sabe aquelas discussões que você fala, estou falando e você não está entendendo, estou falando e você não está entendendo? Eu posso ficar aqui horas falando, Cris, vou te explicar um treco aqui. Explico. Se ela não entender, você sabe de quem é a culpa? É minha. Eu não estou comunicando da forma correta. Na equipe de vocês, se você explicar alguma coisa e alguém não entender, fiquem tranquilos. A culpa é de vocês. É sério. Comunicação nunca é sobre você. É sempre sobre o outro. Quando eu vou fazer uma palestra ou quando eu vou fazer uma comunicação, a primeira coisa que eu defino é qual é a transformação que eu quero. Vou dar um exemplo para vocês. Uma transformação válida é alguém que não sabe, passa a saber. Beleza? Alguém que não compra, passa a comprar. Beleza? Alguém que não conhece, já usei essa, não, né? Passa a conhecer. Alguém que não concorda, muito comum em equipe, certo? Passa a concordar. Isso é uma transformação. Então, quando eu vou fazer uma reunião, e culturalmente no Brasil a gente tem mania de não preparar as reuniões, né? A gente marca um horário e acha que aquilo é suficiente, né? Então, montar uma ata, quem vai mover a reunião, né? Quem vai organizar e coordenar a reunião, quando monta uma ata, anota qual é a transformação que eu quero nessa reunião. Quem é de startup aqui já fez pitch, já precisou fazer pitch? Quando vocês fazem pitch, qual é o objetivo? Não é conseguir a grana? Qual é a transformação? Alguém que não investe, passa a investir. Alguém que não acredita, passa a acreditar. Se você não tem essa estratégia ou a transformação proposta no começo, não adianta. Se for só para informar, pessoal, manda um e-mail, é muito mais barato. Não precisa fazer uma reunião. Percebe? Então, primeiro, sempre, qual é a transformação que eu quero dentro da minha reunião, da minha equipe, do meu time, no meu one-on-one? Beleza? Essa é uma coisa que as pessoas também costumam lembrar. Segunda, quais são os obstáculos que impedem o outro de ser transformado? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está numa reunião, priorização de produto. Beleza? A sua transformação proposta, o seu objetivo naquela reunião é conseguir priorizar um item do backlog que você acha importante. Certo? Porém, o outro quer priorizar qual item? O dele. Então, eu já defini a transformação. Eu preciso convencê-lo que o meu item é mais importante que o dele. Tudo bem? Primeira coisa que eu preciso entender. Quais os obstáculos que impedem o outro de concordar comigo? Por exemplo, ele se comprometeu com alguém com aquele prazo, tem uma questão de grana envolvida. O que mais está nessa lista? A partir do momento que eu sei o que impede o outro de ser transformado, eu faço o quê? Crio uma estratégia para sair das objeções. Certo? Vou dar um exemplo. Um amigo me disse, Sapata, Terraço Itália, sabe aquele edifício, tem um restaurante lá? Terraço Itália, só algum tempo atrás. Um amigo falou, pô, Terraço Itália é um restaurante legal para jantar e tem um prato lá que você vai curtir pra caramba, tal, não sei o quê. Eu falei, legal, quero ir. Gostei. Cheguei para minha esposa e falei assim para ela, eu falei, pô,
um amigo nosso, o Alexandre, ele indicou o Terraço Itália para ir jantar. Eu já sabia mais ou menos o que ela ia argumentar no rolê. Eu já sabia que ela ia falar que era caro, já aquele rolê todo. Aí eu falei, o Alexandre que indicou pra gente, né, o restaurante. Ela, que legal. Aí ela falou assim, mas é caro, né? Eu falei, é verdade, é caro. O restaurante é bastante caro. Mas, num dia tal da semana, tem uma promoção XYZ. A gente pode ir naquele dia. Aí ela, é verdade. É uma boa. Tô começando a gostar. E aí ela, ainda não convencida, fiz o quê? Falei para ela, sabe o que eu descobri? Que normalmente a galera que vai no restaurante nesse dia gosta de sentar perto do piano, que é o momento que as pessoas pedem para fazer a renovação dos votos. Ela reservou a mesa e pagou a conta. Isso é comunicação estratégica, pessoal. Eu não precisei falar para ela que, todo rolê. Não. Eu só mostrei para ela algo emocional. Perceberam o sistema límbico? E o emocional dela entendeu a mensagem e falou assim, vou renovar os votos com ele. Eu não disse nada, é ela que chegou a essa conclusão. Né? Não renovei, óbvio, porque eu queria jantar. Percebe a comunicação estratégica? Não façam isso com os liderados de vocês. Gera frustração. Você ri, né? Depois que eu sei a transformação que eu quero propor e eu sei os obstáculos, eu gosto de desenhar uma ponte. Eu sou muito visual, eu faço isso no papel mesmo. Primeira coisa, dá um contexto. Vamos levar isso para o mundo da liderança técnica numa reunião, tá bom? Vamos dar um contexto. Pessoal, estamos aqui nesta reunião hoje para decidir sobre a priorização entre o item A do backlog e o item B do backlog. Dei contexto, certo? Coloquei todo mundo na mesma página em relação ao que eu espero da transformação, certo? A gente precisa tomar uma decisão. Depois eu pego o primeiro tópico. E o primeiro tópico, normalmente, é algo que está relacionado com o impedimento. Lembra que eu estou usando isso como exemplo, tá? Eu falo assim, ele se comprometeu com alguém que a prioridade dele tem que ir antes. Se eu entendi que isso é um obstáculo, eu já vou lá, falo com a pessoa e estruturo a minha comunicação de forma estratégica, olhando para o tópico. Então, o primeiro tópico é, eu sei, estou sendo empático com ele, eu sei que o seu item foi priorizado porque você se comprometeu lá. Mas eu já falei com ele e ele entendeu que quando a gente coloca na balança, percebe? Então eu já estou antecipando a ação dele. Depois eu vou para o segundo. Qual é o segundo item que pode bloquear a minha transformação? Vou fazendo isso, e se eu tiver subtópicos, tudo bem? Vou fazendo isso tópico a tópico, até que, ao final, eu tenha um CTA, que é o tal do Call to Action. Percebe? Então, a comunicação com os times de vocês, ela tem que ser nessa maneira. Dê contexto, quebre todas as objeções que você pode encontrar no dia a dia, seja no one-on-one, na DR em casa, funciona demais, ou onde mais vocês quiserem. E, ao final, depois que você fez todo esse contexto, qual é a chamada para a ação? O que você espera? E aí, nesse exemplo da reunião, fala, pessoal, dado esse cenário, então vamos colocar o meu item como prioridade ao invés do dele, faz o recall. Por quê? Dado o cenário que a gente já alinhou internamente, percebe? Você costurou a comunicação, você não está deixando com que a outra pessoa interprete aquilo que você está dizendo. Você trouxe por uma linha de raciocínio lógico, com contexto, quebra de objeções e call to action. Call to action é importante. Quando vocês terminam uma reunião, quem aqui deixa o call to action declarado, de falar, é isso aqui que eu espero dessa reunião? 3%, 4%. Um e-mail. Quem começa o e-mail com o call to action? Duas pessoas. 3. Olha que louco. Sabe aquela mania que a gente tem de escrever um e-mail longo? E colocar o call to action no final? O pessoal não vai ler.
começa o e-mail com o que você espera. Seu nome, mano. Adilson. Vou simular um e-mail, tá? Adilson, estou te mandando esse e-mail porque eu preciso que você me ajude a tomar uma decisão de priorização. Eu já disse para ele o que eu espero. Depois eu dou o contexto. Beleza? Quando você vai fazer uma comunicação com a tua equipe, dá o contexto. Sempre que possível, já declara o que você espera. No final, você só reforça. Então, beleza, vamos lá tomar essa decisão? Percebe? Principalmente com comunicação assíncrona. Tá bom? Isso é mega, mega, master, blaster, extremamente importante. Parabéns aos que começam e-mails com o CTA. Faz uma baita diferença. Beleza? Tranquilo até aqui? Todo mundo ansioso pelo happy hour? Bom, última coisa não menos importante aqui do nosso papo, a galera tava falando, ficou zoando ali, né? Pô, você é palhaço e tal, não sei o que lá. É sério. É verdade isso. Eu faço palhaço em hospitais. E esse aqui é um aprendizado que para líder é mandatório. Beleza? Mandatório. Isso é um aprendizado do palhaço. Eu aprendi num curso de palhaço. Você quer ser um líder interessante para os seus liderados? Você acha que isso é importante? Eu quero ser interessante para o meu liderado. Eu quero ser uma referência para ele. Então, se você quer ser interessante, a primeira coisa, seja interessado. Ser interessado, pessoal, é momento presente. Momento presente é olho no olho. No one-on-one é estar presente, é prestar atenção no que o outro tem para te dizer. Reunião, momento presente, prestem atenção no que está acontecendo. Fechem não pode falar a palavra, feche o notebook, parem com o telefone. O primeiro passo para que você seja interessante é você ser interessado. E ser interessado é momento presente, é prestar atenção no outro. Para quem tem filhos, algum companheiro em casa, quando chega, sabe aquela vibe de cheguei. Ontem eu me peguei fazendo isso. Eu sentei com meu filho falou assim, papai, me ajuda aqui a aprender uma mágica de um negócio que eu comprei para ele. Eu falei, claro, vamos lá. Abre o link e assiste o vídeo. Ele estava assistindo o vídeo, eu estava no WhatsApp trabalhando. Eu não estava no momento presente com ele. Então é um exercício, não só. Por isso que eu falei que a comunicação é para a vida, não é para o trabalho. E não é só para a liderança técnica, é para qualquer coisa na vida de vocês. Estejam presentes. Agora no happy hour, quando você estiver ali com alguém, conversando, esteja com a pessoa. Perceba? Troca. Esteja ali. Viva aquele momento. O momento presente, para um líder, é mandatório, pessoal. Quem não tem essa regra de momento presente, tem um problema. Tende a não ser um líder que dura, ou um líder que não é respeitado ao longo do tempo. Beleza? Tranquilaço? De verdade, queria agradecer o convite, o espaço e tudo mais aí que a gente teve. Podia estar fazendo um monte de coisa no happy hour, mas eu peço para vocês escanearem o QR Code e responder a pesquisa de satisfação. Sua ligação é muito importante para nós. E fiquem à vontade para me acionar, quem tiver dúvidas, qualquer outra coisa, 190 sem ficha cai aqui, estou sempre à disposição. Um ótimo happy hour para vocês, estarei lá presente. Valeu, pessoal, obrigado. Sensacional!